A primeira análise de hoje, Cosan, Cezan 3, seu portfólio reúne grandes empresas como Raizen, Compass, Gás Energia, Move e Rumo. Tá? Uma empresa aí que 80% recomenda ao amigo, nota razoável no Glassdoor, novo mercado, bom free float, 63%. Controlador aí, basicamente com participação relevante, Água Santa, não é o controlador, é o sócio majoritário. Vamos ver os outros sócios aqui, pessoa jurídica, né? Água Santa, basicamente o sócio mais relevante, participa aí de outras empresas. Empresas de mais ou menos 30 bilhões aí de market cap, tem o Bovespa, então boa liquidez. Relações familiares, tem aí presidente do conselho de administração, junto com membro do conselho, Jean Honora, mas não temos muitos membros aí na empresa. Remuneração dos administradores, equilibrada, né, historicamente falando. Ativos imobilizados, também não, nada demais aqui. Ativos intangíveis também. Veja, o que eu acho mais interessante aqui é você ver pelas participações de sociedade algumas participações, né? Então, Compass, Cosan, Raizen, Rumo. Então, dá para ver melhor aí. Endividamento veio crescendo aí nos últimos tempos, tá? Isso aqui está meio distorcido por dados da própria empresa, que elas divulgam errado lá, né, na CVM, depois a gente vai ajustar isso aqui no futuro. Mas a gente vê que uma dívida aí praticamente aí de médio e longo prazo, uma dívida baixa aí de curto prazo, né? Basicamente 20% aí, um quarto de curto prazo e 3/4 de médio e longo prazo. Dividendos da Cosan aí, basicamente 5% de dividend yield, bem tranquilo. E nos últimos anos vem tendo um retorno muito bom, né? Se pegar aí desde 2005, praticamente 12% ao ano. E deu um boom aí de lucro nos últimos anos. A gente vê aí de basicamente 2013, 2014, vem praticamente em linha reta no lucro. Deu uma queda aí em 2020 por causa da pandemia, por causa da Raizen, que é uma empresa que tem uma participação bastante relevante. E depois subiu aí bastante agora em 2021, deu um lucro, né? Principalmente por quê? Porque em 2021 ela incorporou a Rumo, tá? E aí, com essa incorporação, eu até coloquei aqui para os. Não fixei comentário, né? Mas tá aqui, cadê? Onde eu coloquei? Tá bem lá embaixo, né? Foi final de 2021 que ela incorporou a Rumo, e com isso deu esse pulo no patrimônio, foi mais ou menos aonde? Aí, ó. Basicamente, no primeiro trimestre de 2021 já deu esse pulo no patrimônio, pulo na receita, pulo na dívida, e com isso, né, ficou mais difícil, mais complicado de analisar, porque incorporou mais uma empresa, então o histórico já não diz muita coisa, né? Mas aí adicionou bastante ao EBITDA da empresa, ao lucro também, então a empresa deu aquele pulo aí de resultado, mas a dívida agora está meio que no talo, o fluxo de caixa está muito bom, né, também por causa dessa incorporação, mas um capex muito alto, né? A dívida também está bastante alta. Ver a dívida líquida com o EBITDA, né? O EBITDA está subindo, mas a dívida líquida também está acompanhando, então tem que ficar de olho nisso. Olha o resultado financeiro da empresa, né? Apesar de ter explodido o EBITDA, o resultado financeiro também praticamente explodiu também. A margem melhorou um pouquinho, mas já voltou a cair agora no primeiro trimestre aí, né? Do segundo trimestre de 2022. Tal. E como é que a Cosan ganha dinheiro, né? Basicamente, vamos entender um pouquinho melhor rapidinho dela. Ela tem participação de 44% na Raizen, que é renováveis, açúcar, marketing, produtos e serviços de proximidade, que é basicamente os postos Shell, com lá aqueles serviços, aquelas lojas de conveniência e tal. Tem também a parte de energia renovável e tal. 88% ela tem da Compass, que é gás e energia, projeto de gás natural e energia. A Move é 70%, então lubrificantes, óleos básicos, especialidade. A Rumo ela tem 30% de participação. E a Cosan Investimentos 100%, então ela pega esses investimentos e faz, aí como ela fez agora na Vale, tá? Então ela pega aí essa Cosan Investimentos e investe em outras empresas, na teoria para fazer um trade ou para ter uma participação relevante, para poder agregar ao portfólio de produtos aqui, ao portfólio de empresas do grupo, tá? E aí, o que cada uma faz? Ó, basicamente, a Raizen, marca de serviço, é o posto Shell. Raizen Renováveis é o plantio aí de cana, etanol e afins, açúcar. Compass Energia, gás, né, distribuição de gás, geração de caixa, blá, 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 cadê aqui? Ó. A Move, nessa questão aí de produtos de óleo, aqui, combustível, que também vende junto aí nos postos, né? E a Rumo com a parte de logística, tá? Então, a joint venture entre a Cosan e a Shell é a Raizen, tá? Produção de açúcar, etanol e bioenergia, uma das maiores do setor de distribuição e comercialização de combustíveis no país. Compass Gás e Energia, tu investe em 4 segmentos: infraestrutura, distribuição, comercialização e trading.
estabelecendo como uma plataforma complementar de atividades para explorar oportunidades no gás natural e energia no país. Contamos com a Moove, uma das maiores empresas de lubrificantes do país, que conta globalmente na produção e distribuição das marcas Mobil, Coma e marcas profissionais. No Brasil, tem empresa tem foco na produção e distribuição de lubrificantes da marca Mobil, distribuição de óleos básicos, além da rede de franquias. Já a Rumo é hoje a maior operadora logística com base ferroviária independente da América Latina e oferece uma gama completa de serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. As 5 concessões ferroviárias que operam se estendem sobre os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas e alguns estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nosso portfólio diversificado nos permite um rico intercâmbio de experiências, estratégias e melhores práticas entre todas as empresas do grupo. Tá? Então, é uma holding, basicamente. Tá? Aqui em 2021, a gente via que da Rumo não tinha nenhuma parte de receita de 2020, né? Nem da Cosan Investimentos, e aí, a partir de 2021, já entrou uma parte aí de resultado dessas empresas. Tá? Então, se a gente pegar aqui em termos de lucro ou prejuízo, a Compass foi a que gerou mais lucro, né? Junto com a Cosan Corporativa aqui e tal. Em relação ao lucro consolidado, a gente vê que desses 6 bilhões aqui que deu aqui, deu anual, né? Desses 6 bilhões 351 em 2021, que é o consolidado, a gente vê que a maior parte veio aí da Compass, basicamente 1/3 aí da Compass, a Moove não muito, a Rumo, apesar de ter a maior parte da receita aqui e do patrimônio, cadê? A maior parte da receita do patrimônio, em termos de lucro, não gerou praticamente nada de resultado para a empresa, né? A Moove também tem uma boa parte da receita, mas em termos de lucro não agrega tanto. Cosan Corporativo, que aí já vem a parte da Raízen, né? Também, 3 bilhões aí da Raízen, totalizando basicamente esses 6 bilhões aí, tá? Então, falando em termos de governança, tem aqui uma notícia de 2007 que eu lembro que a galera que é mais antiga da Bolsa falava que, 5/7/2007, basicamente 15 anos atrás, Cosan nega perdas a minoritários com reestruturação societária. Então, ela queria fazer na época lá, já na Bolsa de Nova York, o plano de criação da Cosan Limited, criando lá ações ordinárias de classe A e B, sendo que a classe B teria direito a 10 vezes mais votos que a classe A, e com isso poderia prejudicar os atuais acionistas da empresa, tá? Da Cosan. E aí teve um burburinho no mercado que os acionistas poderiam ser prejudicados, mas ela vem falando que Cosan S.A. não está à venda, que o senhor Rubens lá, que era o dono, né, se comprometeu com um lock-up de 3 anos para evitar qualquer conflito de interesse e tal, babá. Então, teve uns rolinhos no passado em termos de governança, mas atualmente vamos analisar o momento da empresa, e até 2019 ela vinha muito bem, foi afetada pela pandemia por causa dos postos de gasolina, da Raízen, recuperou aí em 2021 por causa da incorporação da Rumo, e agora vem aí na casa dos seus 5 bilhões aí de lucro, no acumulado de 2022. A dívida está no talo, aí, ficou alta, né, logo depois aí dessa queda do lucro de 2020 por causa da Raízen e também da aquisição da Rumo, mas continua gerando muito caixa, distribuindo dividendo, então vem fazendo a sua parte, vem gerando valor para acionista, né, já vem aí praticamente desde 2013, quase 10 anos já gerando valor. E aquela empresa basicamente rolo do passado, eu acabei de pegar a notícia de 2015, desculpa, de 15 anos atrás, não vou ficar aqui remoendo, cara, a empresa mudou, né, já mudou bastante. Apesar da dívida estar um pouquinho alta, a gente viu aqui que a maior parte, praticamente 75%, é de longo prazo. É uma empresa que tem uma excelente liquidez. Então, cara, não tem muito o que falar, né? Locotação também gerando bastante valor para o sócio. E hoje eu vejo uma empresa, não vejo excelente, assim, ótima, mas eu vejo uma empresa boa. Não gosto muito, assim, acho um portfólio um pouco difícil de analisar e tal, mas são empresas que geram valor, Rumo mais ou menos, né? Mas a Raízen também, o que eu fico meio na dúvida é em relação à governança, por ter esse histórico aqui meio ruim. A Raízen também fez IPO só com PN. Deixa eu ver com o Gás aqui e a Compass. Também já quis fazer IPO, já quis fazer, ter capital listado de empresas que praticamente não tinha liquidez nenhuma. A Comgás também praticamente capital fechado, com o free float total de menos de 1%. Então, fica nessa dúvida aí, nessa questão de governança, mas em relação ao grupo, a holding como um todo, eu vejo uma empresa boa hoje, não vou ficar aqui falando mal de resultados tão bons, né? Vamos acompanhando que realmente está interessante.